Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos para o nosso 10º encontro, nossa 10ª semana sobre Os Miseráveis. Tá faltando bem pouquinho, só tá faltando 3 semanas para a gente concluir esse livro maravilhoso. E essa semana foi uma semana muito interessante, porque aqui o Victor Hugo trouxe essas questões sobre revolução, as consequências da revolução. Vocês perceberam que logo no início dessa meta da semana, ele começou a argumentar as consequências da revolução, a questão da economia, falou quando chega a revolução as lojas fecham, ocorre também muito vandalismo, essas coisas assim que acontecem na revolução, que ele enfatizou muito bem, que foi reflexo daquela época ali, pós-revolução russa, que teve também muitos motins, teve também guerra civil, teve tudo aqui que inclusive ele enfatiza muito bem esses assuntos nessa semana. Eu achei bem interessante isso, porque com tudo isso que ocorreu, também traz consequências assim absurdas para a economia. Mas aqui também ocorre, por outro lado, né, que ele fala, a reivindicação da população, sobretudo da população pobre, reivindicando os direitos ali que são, podemos dizer, os direitos certos, líquidos e certos para eles, com essas questões de roubar os direitos mesmo das pessoas, as pessoas morrerem de fome, sustentar ali mais ou menos, podemos dizer, a alta elite, né, o trabalho deles todos. Também essas questões sobre esses miseráveis ali nas ruas de Paris, ele traz todo esse contexto social nesses argumentos dele sobre a revolução, as consequências da revolução e, claro, a questão da reivindicação dos direitos do cidadão ali, que são totalmente manipulados, infligidos pela alta elite. Nessa semana também aqui a gente teve um foco maior no Gavroche, né? Eu não sei nem se pronuncia assim, mas esse menino eu gostei muito, gente. Eu não sei se vocês também sentiram esse ar bem revolucionário. Talvez isso que o Victor Hugo quis mostrar nesse menino, algo meio patriota, meio revolucionário. É tanto que quando surgem essas revoluções, que é o que acontece essa semana, o Victor Hugo começa a argumentar aqui coisas sobre esse personagem, são basicamente os novos ali olhares para essa revolução, os jovens já desde de tão cedo criando essa mentalidade sobre a revolução, sobre esse patriotismo, a questão também de reivindicar os direitos. Às vezes aqui o próprio Gavroche nem sabe um pouco do que está realmente acontecendo, mas ele vai pelo calor ali das emoções, ele segue junto com várias pessoas aqui, inclusive a gente pode ver aqui os amigos do Marius. O Marius meio que desapareceu aqui por um momento, e os amigos de Marius indo para essa revolução, que é uma espécie de barricadas, né, que eles fizeram lá no centro lá de Paris, nas ruas ali principais. Aqui está uma espécie de guerra civil, né, ali na cidade, porque eles estão insatisfeitos com o que os grandes ali administradores estão fazendo, sobretudo com a população mais carente, e reivindicar toda essa questão dos seus direitos sociais, seus direitos líquidos e certos. Aqui também fala dessa questão do Gavroche, né, todo esse contexto, essa luta, né, pelo esse direito que o Gavroche está indo, e a gente não sabe, ele é muito ativo, ele é muito engraçado em alguns pontos, ele em alguns pontos também a gente pode ver que ele é muito radical. Inclusive vocês viram aqui que ele pegou uma pistola meio que quebrada, e fala aqui que um ponto da pistola quebrada, então ele consegue uma espingarda. Inclusive nesse momento da espingarda, o Javert aparece, né? Inclusive eles acham que o Javert é uma espécie de espião lá dos grandes poderosos, e eles pegam o Javert e amarram, né, lá, meio que transforma ele em prisioneiro. E inclusive o próprio Gavroche pega
meio que a espingarda dele, né? Porque a pistola dele tá quebrada, então ele pega essa espingarda, mas parece que não tá funcionando. Aí aqui tem uns pontos bem interessantes que eu achei bem legal enfatizar aqui, marquei aqui para vocês, sobre essa questão da revolução e o quanto eles vangloriam isso. Eles dizem assim: viva a revolução, viva a república, viva a fraternidade, a igualdade e morte. Ouviram-se então os murmúrios baixos e rápidos, como quando um sacerdote apressado recita uma oração. Tal fosse o comissário de polícia fazendo a intimação legais na outra extremidade da rua. Depois a mesma voz sonora que havia gritado: quem está aí? Retire-se. O velho Maluf, pálido, desorientado, de olhos iluminados pelos lúgubres chamas à alucinação, levantou-se a bandeira acima da cabeça e repetiu: viva a revolução. Esse velho Mabeuf, ele já é um homem experiente nessas questões de revolução. Inclusive ele traz todo esse preceito para esses novos jovens, e que ele dá até a coragem para incentivo para que esses meninos também tenham essa mentalidade de revolução. Inclusive nessa semana esse homem, o Mabeuf, ele morre, né? Ele leva um tiro nessa revolução e é um marco. Eu considero ali um mártir. O Mabeuf é um mártir dessa questão da revolução, porque esses meninos consideravam muito o Mabeuf por ter esses conhecimentos revolucionários. Ele sempre tinha isso na mente. Outra questão aqui é essa questão das barricadas, né, que eles construíram ali para meio que se proteger e fazer essa questão mesmo de proteção ali do clã. Porque, não sei se vocês viram, eram poucos homens que estavam meio que na frente dessa revolução, enquanto milhares do governo queriam aí matar. Eu não sei como é que vai seguir isso ainda, porque ainda não teve desfecho essa revolução aqui que está acontecendo, mas de antemão muito interessante, muito legal. Outro ponto importante aqui que eles falam, que é logo no início dos capítulos, eles falam sobre o despotismo também, que está muito ali a questão do poder, meio que oprimindo as pessoas. Isso também é uma das causas dessa revolução que está ocorrendo aqui essa semana. Isso é bem importante, porque aqui vocês percebem claramente como a população ela está, de certa forma, descontente com tudo isso que está acontecendo, né? Então, depois de tudo isso, né, apareceu o desaparecido, né, o Marius. O Marius apareceu aí nessa revolução, e uma dessas coisas que ele começa a questionar sobre essa revolução lá nessas barricadas, que ele diz que será um meio para que ele se livre de tudo. Inclusive ele vai seguir o exemplo do pai, né, que o pai também participou de uma grande guerra ali, que foi o Waterloo, que a gente sabe aqui sobre a história do pai do Marius. E ele vai seguir também esse mesmo exemplo agora nessa revolução. E ele fala muito de morte, ele fica muito introspectivo, a gente percebe isso claramente nos discursos aqui do Marius. E nesse tempo que ele está ali, né, que eles estão, tem tipo um clã deles dentro dessas barricadas, uma loja que eles ficam lá para se proteger. E dentro desse lugar apareceu nada mais nada menos que a Eponine. Vocês lembram, né, da Eponine, filha lá do Thénardier, que de certa forma ajudou ali o Marius. Então a Eponine chega, ela tá meio que ensanguentada e a priori tá bem ferida. Ela chega pedindo ajuda a Marius. Marius se assusta e nem reconhece a priori, assim, ele não reconhece a Eponine. Então ele diz assim, ó, eu até marquei aqui para ler para vocês. Eu achei bem interessante essas partes entre o Mario e a Eponine, porque essa parte aqui especificamente ela vai explicar muita coisa que ficou em aberto nos capítulos passados, que diz assim, que a Eponine chega, né, não me reconhece? Aí Mario diz, não. Aí ela diz, né, Eponine. Marius abaixou-se vivamente. Com efeito, era aquela infeliz criança, estava vestida de homem. Como é que você está aqui? Como é que você está aqui? O que é que está fazendo aí? Ela agora diz, né? Ela respondendo a ele. Morrendo, disse ela.
As palavras e incidentes capazes de despertar os seres mais acabrunhados. Marius exclamou, sobressaltado. Você está ferida. Espere que eu vou levá-la para a sala. Lá cuidarão de você. É grave? Como eu devo carregá-la para não a machucar? Porque ela estava extremamente ferida, gente. Muito mesmo, como vocês viram. Onde está a ferida? Socorro, meu Deus. Mas é o que veio fazer aqui? Porque o que é que ela foi fazer ali, né? Aí vamos lá, olha, as partes mais emocionantes que ela diz aqui. Tentou passar os braços por baixo dela para levantá-la. Ao fazê-lo, tocou-lhe a mão. Eponine deu um grito. Machuquei-a? O Marius perguntou, né, o Marius. Aí ela diz, um pouco. Mas eu só toquei na sua mão. Eponine levantou a mão para Marius e pôde ver no centro de sua palma um buraco escuro. Gente, isso é assim... Foi chocante nessas partes. O que é que você tem na mão? Perguntou Marius, né? Está furada. Furada? Sim. Mas como? Por uma bala. Quando? Aí ele fica bem chocado quando ela diz, né? Viu a espingarda que estava apontada para o senhor? Isso ele estava lá fora, né? Na barricada, com aqueles pensamentos. E ele quase levou um tiro. Vi também a mão que a desviou. Era a minha. Então ela protegeu o Marius naquele tiroteio que teve ali fora. E Marius estremeceu, gente. E disse, que loucura, pobre criança. Mas tanto melhor se é isso. Se é só isso, não é nada. Deixe-me levá-la para uma cama. Lá cuidarão de você. Ninguém morre por causa de uma simples ferida. Ela murmurou. A bala atravessou a mão, mas saiu pelas costas. É inútil querer me mover daqui. Vou dizer-lhe como me poderá curar. Melhor que qualquer cirurgião, sente-se perto de mim nesta pedra. E ela protegeu o Marius, porque o Marius seria morto naquele momento, né? Então, nesse momento aqui, de tantas emoções ocorrendo, o Marius, ela entregou uma carta a Marius. E essa carta era uma carta da Cosette, dizendo que iria se mudar e dizendo o endereço, né? E aqui, inclusive, nesse ponto, a Eponine revela, né, que... É revelado aqui, não foi ela que disse, mas o narrador diz que a Eponine também enviou aquele bilhete lá para o Jean Valjean, lembra? Que dizendo, mude-se. Então foi a Eponine. E no mesmo momento, aí ocorreu logo em seguida a morte da Eponine, ele ficou bastante triste com isso. E o que ele fez? Ele pegou o endereço que tinha lá, porque estava dizendo, a Cosette no bilhete deu o endereço dizendo que quantos dias ficaria nessa casa em Paris, porque eles iam para Londres. E Marius chamou Gavroche e nesse momento ele escreveu um bilhete para Cosette e pediu a Gavroche para deixá-la nessa casa onde estava o endereço, informando que ele a amava muito e que possivelmente eles não iriam se ver mais porque ele iria morrer ali naquela revolução. E o Gavroche vai lá, entrega, e nada mais nada menos quando ele chega lá para entregar o bilhete, o Jean Valjean está na porta da casa, ele entrega o bilhete a Jean Valjean. Mas voltando um pouco antes desses acontecimentos, a gente pôde perceber ali a questão de Jean Valjean com a Cosette. Cosette estava muito triste, o Jean Valjean está apreensivo, aperreado, e nenhum percebe os sentimentos de o outro, porque ele está aperreado ali sobre a revolução, quer sair dali, enfim, está maior confusão. E aí ele vai ao banheiro, vai em vários lugares ali da casa dele, encontra um bloquinho de notas lá, um papelzinho, onde ele vê a marca de alguns escritos, e ele consegue ler esses escritos. E ele fica muito chocado, porque foi a marca, basicamente, do que a Cosette escreveu para o Marius, lá, aquela carta. Então ele fica chocado, atordoado, porque aqui ele ama demais a Cosette. Inclusive tem uma parte aqui sobre o amor dele com a Cosette. Diz assim, em suma, insistimos nisto mais do que uma vez, toda aquela fusão interior, todo aquele conjunto que resultava numa grande virtude, acabaram por fazer Jean Valjean um verdadeiro pai para Cosette. Estranho pai,
mistura de avô, de filho, de irmão e do marido que havia em Jean Valjean, pai no qual chegará a existir uma verdadeira mãe. Então ele era tudo, né? Inclusive, a gente acompanhou toda essa história do Jean Valjean. O Jean Valjean nunca teve um amor na vida dele, nem um amor por uma mulher, nem um amor por ninguém. E logo quando ele entrou nessa prisão, ele perdeu totalmente esse afeto, esse sentimento de amor. E o único amor que ele tinha na face da terra era da Cosette. Então ele ficou aqui extremamente enciumado, em conflito, não saber o que esperar por causa daquela carta, né? Que ele viu que outra pessoa amava Cosette e que Cosette amava outra pessoa, porque ele queria ali, não sei se vocês perceberam, uma espécie de amor incondicional, né? Amor só para ele. Nessa parte ele foi bastante egoísta, né? Porque ele pensou que Cosette só amava ele só amava Cosette, aquele negócio todo. Então, continuando. Estranho pai, mistura de avô, de filho, do irmão, de marido que havia em Jean Valjean, que amava Cosette, que adorava e que tinha aquela criança como luz, como morada, como família, como pátria, como paraíso. E isso é bem interessante, essa questão desse amor, né, incondicional que o Jean Valjean tinha, porque vocês perceberam que era a única forma de amor que ele conheceu na vida. E isso aqui, gente, é muito incrível. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente sobre essas questões entre o Jean Valjean, como ele lidar com esse negócio desse amor e tudo, e com a Cosette, e com o Marius. Ele recebeu essa carta, ele leu a carta lá do Marius, e ele ficou feliz, porque o Marius, de certa forma, ele vai morrer, porque inclusive ele escreveu na carta que provavelmente, quando a Cosette fosse ler aquela carta, ele já estaria morto. E é isso, gente. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Estamos na reta final. Faltam mais 3 semanas pra gente terminar. Vamos para o próximo livro, né? Aqui falta só isso pra gente concluir. Os próximos agora é sobre Jean Valjean, para concluir. Achei bem interessante o Victor Hugo agora deixar esses últimos livros aqui. São 3 últimos livros, isso mesmo. Sobre o Jean Valjean e a história dele, e eu acho assim uma escolha muito boa para terminar o romance. Serão muitas emoções aqui, porque estamos em clima de despedida e veremos aqui o desfecho desse triângulo amoroso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscrevam. E até uma próxima. Tchau!